Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lino Bertrand e estou aqui no Rio de Janeiro com a Cláudia Rabelo. Tudo bom, Cláudia? Tudo bom, querido? Que bom estar aqui com você. O prazer é todo meu, né? O pessoal aqui é bem caloroso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de dizer que eu admiro muito o seu trabalho. Essa relação que você traz de uma forma primorosa em relação à psicologia junguiana, aos símbolos, à astrologia e ao corpo. Toda vez que eu te ouço me arrepia porque eu vejo o quanto é útil e necessário para as pessoas. Eu vou falar da minha formação. Ele falou trabalho com o corpo, né? Eu não sou psicóloga, sou especialista em psicologia junguiana, mas minha formação é fisioterapia e medicina chinesa. E eu trabalho as pessoas que chegam com a vivência simbólica delas no corpo, né? Com sintomas, que o Jung dizia que o sintoma não é a expressão da doença, mas é um caminho para a cura. E aí a gente, através desse sintoma, a gente vai trabalhando, conversando, através de agulha, através da respiração, de imaginação ativa, a gente vai trabalhando o que esse símbolo está trazendo. E aí a gente constrói sentido a partir disso, né? Muito bem. Cláudia, qual a diferença entre a interpretação, a análise e na astrologia a gente tem a mandala, né, do céu. Qual é essa relação também desse símbolo da mandala com isso tudo? Mandala é o self, né, André? Mandala é o símbolo do self. Então ali nós temos as 12 casas, que são 12 áreas de experiência da vida. E ainda que você veja a sua mandala, eu não tenho nada aqui nessa casa. Minha casa 1 é vazia, minha casa 2 é vazia. Ali tem um signo, tem uma regência e o céu continua em movimento e os arquétipos, as potências vão passando na mandala, né? Vão invadindo essas casas e você, a partir disso, terá experiências diferentes. A partir disso, a gente pode compreender a dinâmica psíquica da pessoa naquela fase dela, naquele momento, o que ela está vivendo, o que ela está trazendo naquele momento. O retorno de Saturno com 29 anos. A gente tem uma metáfora belíssima do retorno de Saturno, que é a vida do Buda. O Buda com 29 anos, retorno de Saturno, ele sai do palácio, que tinha toda a riqueza. Saturno é símbolo de dificuldade, de pobreza na astrologia antiga, né? Era o grande maléfico que traz os infortúnios, mas traz a maturidade. É a maturidade. Cronos é um tempo, mas esse tempo medido em experiência de vida, em maturidade, em crescimento. Então o Buda sai daquela vida de ostentação e de facilidades para viver o seu processo de individuação. Até os 35 anos ele se ilumina na quadratura de Saturno, ao próprio Saturno dele. E aí nessa quadratura, que é um aspecto desafiador com essa... Será que você está preparado mesmo? Então vem os desafios, que se você tem 35 anos ou mais, você lembra do que te aconteceu nesse período, que é um período de desafio, de estrutura. E como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai amadurecer, ou você vai estagnar, ou você vai ter medo de fracassar e não vai avançar. Mas o conselho desse arquétipo é: tenha compromisso, tenha responsabilidade, continue no caminho, continue caminhando e não busque facilidade nesse período. Eu lembro de uma pessoa que me veio depois dessa fase, né? Veio já com 31 anos, 2 anos depois. E aí me contou que estava muito arrependida, que no trânsito, eu perguntei o que aconteceu com 29 anos, que ela estava com 31 anos, não estava conseguindo se colocar no mercado, né? Estava difícil. Com 29 anos ela foi chamada para trabalhar numa empresa que ela sempre sonhou, as pessoas sempre sonharam em trabalhar, mas ela estava se sentindo muito cobrada
Estava muito duro, muito pesado aquela fase e ela foi embora. E até então nunca mais conseguiu se colocar. Então a gente vai pegando essas conversas, né? Como é que era aquela fase? Ah, estava muito duro, estava pesado, né? Saturno, né? O arquétipo estava ali e ela não atravessou. Ela não conseguiu atravessar, né? Claro que haverão outras oportunidades. Mas se a pessoa consegue pensar naquela fase que ela viveu, o que faltou? E aí você fala o período que isso vai acontecer de novo, tem que ser firme que eu vou atravessar isso aqui. Eu vou me manter me estruturando, trabalhando e aprendendo, porque o período não é de facilidades mesmo. Não é facilidade, existe uma colheita, assim como tudo na natureza, né? A gente planta, a gente espera e colhe. Não é um período de colher, é um período de plantar. Então tem essa relação com essa dinâmica, né, da natureza em nós, né? Qual o período de plantar? Às vezes você está no período de plantar em um setor da vida e está colhendo em outro também. Então isso nos abre uma visão imensa, né? Não é à toa que o Jung era astrólogo, né? Porque ele tinha uma abertura imensa de lidar com esses símbolos vivos ali na mandala, né? Que é o símbolo do self, né? Ver o processo, a dinâmica do processo de individuação das pessoas, né? O que elas estavam vivendo, o que elas iam passar a partir dali, como é que elas estavam lidando com isso e como que ele podia acompanhar nesse processo. Por isso que a interpretação é muito reducionista, né? A diferença da interpretação e da análise. Quando você vai a um analista, ele vai interpretar você. Quando você chega na porta, ele vai olhar você e vai te interpretar. Ele está te reduzindo. Então, eu não posso olhar um mapa e interpretar a pessoa antes de eu conhecer a pessoa, saber o nível de consciência, o nível de entendimento dela, os processos dela, as histórias dela e como que eu posso acompanhar a pessoa nesse processo. Tendo muito cuidado também de não ser reducionista, de não ser alarmista, que é difícil pra gente o tempo todo não ser alarmista, tem que ficar pensando nisso. Ah, ela vai passar por um período difícil. Como é que você vai falar isso para a pessoa? Se ela está bem, como é que você vai tocar nisso? Às vezes não precisa tocar, né? Tem que esperar o retorno dela, como é que ela está sentindo aquela situação. Você não vai criar um problema para a pessoa se ela não conseguiu ver ainda. Se ela chega com um problema, a gente vai trabalhar. Mas se ela não viu, por que eu vou dar de presente esse problema para ela, né? Então, precisa ter critério para fazer uma análise. O tempo todo a gente fica nesse exercício, né? Quem é astrólogo e tem essa visão do trabalho psíquico na mandala, que é o que o inconsciente projetou do mundo interno daquela pessoa. É com aquilo que a gente está lidando, com o mundo interno da pessoa. Não está fora, não são os planetas no céu. Então é isso, a gente está lidando com a história de vida das pessoas. O Jung fazia assim, ele lidava dessa maneira. E aí eu sempre falo isso, ele dizia que com a carta astrológica ele via aspectos que de outra maneira ele não conseguiria ver. E aí ele acompanha no processo, tendo uma visão a partir do que aqueles símbolos estavam conversando com ele e o cliente, não é separado, não é o que o símbolo significa para ele, né? Primeiro que o símbolo não significa, ele aponta para, né? É uma abertura, a gente não reduz, a gente não interpreta. Então a diferença basicamente é essa. Muito bom.